Olá pessoal, boa noite, tudo bem? De volta aqui para mais uma reflexão no livro de Daniel, nessa noite no capítulo 6, e aqui nós vamos aprender algo maravilhoso para as nossas vidas. Como nós estamos acompanhando os capítulos anteriores, nós falamos então acerca do livro de Daniel, onde a gente extraiu algumas lições, alguns aprendizados com a história escrita e registrada no livro de Daniel. Então, no capítulo 1, nós observamos que Daniel então tinha sido cativo juntamente com o povo de Judá, e ali, conforme as características solicitadas pelo rei Nabucodonosor, ele estava no meio daquele povo, onde as qualidades eram jovens, em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivesse sua habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Então Daniel não se contamina, Daniel e seus amigos decidem não se contaminar com os manjares do rei, e diz o texto que esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Com isso a gente então percebeu que Deus tinha um propósito específico na vida de Daniel, e no capítulo 2 nós já vemos ali Deus usando ele para a interpretação do sonho do rei. No capítulo 3 nós vemos a estátua de ouro que foi levantada pelo rei Nabucodonosor, onde os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, fizeram ali uma demonstração de fidelidade, onde não se curvaram para adorar a estátua e foram livrados por Deus na fornalha de fogo. No capítulo 4, nós vemos novamente o sonho de uma árvore grande e Daniel interpretando o sonho novamente. No capítulo 5, nós vimos então o banquete do rei Belsazar, aqui já um outro rei, né? E não mais Nabucodonosor. A mão misteriosa onde Deus escreve na parede, e ali ele precisou que alguém interpretasse o que estava escrito. Então Daniel foi lá e também revelou através daquilo que Deus entregou a ele, para que o rei pudesse entender o que estava escrito na parede. Então, o capítulo 5 terminou da seguinte forma, no versículo 29. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. E naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e no 31 diz que Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Então, é quando a Babilônia cai, e agora quem passa a imperar é o Império Medo-Persa, através do reinado de Dário. E aí no capítulo 6 já inicia o texto dizendo da seguinte forma: e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. É interessante a gente perceber que a partir do capítulo 6, nesta ocasião, Daniel já constava com mais de 80 anos de idade.
e era um dos 3 principais administradores de Dário. Então, o livro de Daniel, ele apresenta Daniel na sua juventude, onde os estudiosos citam ali entre 14 a 17 anos de idade, quando ele foi levado cativo para a Babilônia. E toda a trajetória de vida de Daniel, então, foi ali na Babilônia, longe da sua terra, longe da sua pátria, mas em nenhum momento ele deixou de ser fiel, deixou de seguir os seus princípios e os seus valores. E com isso, Daniel deixou como exemplo este registro que nos dá uma grande lição de fidelidade e obediência a princípios e valores. Então a gente vê que Deus, ele foi com Daniel, e Deus exaltou então a Daniel ali na Babilônia, porque o texto diz que pareceu bem a Dário nomear 120 presidentes para governar todo o reino. E acima deles, 3 superiores, dos quais Daniel era um deles, a fim de que esses presidentes dessem conta o que o rei também não sofresse dano algum. Então, estava passando ali por uma reformulação estrutural o Império Medo-Persa, onde ele levanta 120 presidentes. Desses 120, 3 se tornam líderes, e desses 3, um deles é Daniel. Daniel é superior aos 3. Daniel agora ele é superior aos 120. Daniel ele é destacado na Babilônia. Agora não mais Babilônia, porque quem opera agora é o Império Medo-Persa. E isso nós vamos ver que Daniel se destacou entre esses superiores, ou seja, entre os presidentes, porque a Bíblia diz que nele havia um espírito extraordinário, e o rei pensava em nomeá-lo para governar todo o reino. Isso é fantástico. Também nós vamos ver, durante esse capítulo 6, a acusação no reino. Começa a inveja nos outros superiores que procuraram motivos para acusar Daniel, mas não encontravam motivo ou falha, porque Daniel ele era fiel. Então a acusação na lei de Deus foi o que eles decidiram fazer. Como não encontraram falha em Daniel e no seu reino, tentaram acusar ele no que diz respeito à lei do seu Deus. A criação de um decreto foi elaborado, decreto que, conforme a lei dos medos e dos persas, que não podia ser revogado. Então concordaram ali em que por um período de 30 dias, todo aquele que fizesse uma petição ou qualquer Deus, a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto ao rei, seria lançado na cova dos leões. E Daniel, sabendo da informação do edital, que foi assinado também pelo rei, Daniel não mudou a sua rotina. Ele foi para a sua casa, entrou no seu quarto, em cima onde tinham as janelas abertas em direção a Jerusalém, e como antes costumava fazer, 3 vezes ao dia, ajoelhou-se, orou e deu graças diante do seu Deus. Este é o resumo de
Daniel, capítulo 1, ou melhor dizendo, Daniel, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 28. É um capítulo que eu acho fantástico, eu acho muito forte, muito extraordinário, cheio de lições para serem extraídas. A primeira lição prática que eu quero tirar dessa história é um espírito de excelência. Conforme o versículo 3 nos relata que Daniel, o mesmo Daniel, se distinguiu desses presidentes e príncipes porque nele havia um espírito de excelência. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Espírito de excelência. Essa é uma característica em que tudo que Daniel fazia, ele se destacava. E é isso que nós precisamos buscar. Nós precisamos buscar ser uma pessoa que tenha o espírito de excelência. Todo aquele que tem um espírito de excelência não tem como não se destacar em meio a todos que estão em sua volta. Uma outra lição é que todo aquele que tem um espírito de excelência certamente vai alcançar altas posições. Não tem como a pessoa ter um espírito de excelência, se destacar entre os demais e não alcançar altas posições. O livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 13, diz assim: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Todos que possuem um espírito de excelência alcançam altas posições por se destacar em meio aos demais. Porém, tem um detalhe. No verso 4, nós vamos ver que aquele que tem um espírito de excelência, que alcança altas posições, atrai para si os invejosos. Perceba comigo. O verso 4. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. E aí eles fizeram uma reunião entre eles e conversaram. No versículo 5 diz: então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Aí o texto diz: então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os presidentes, prefeitos, capitães, os governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edital e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Aqui, ele atraiu os invejosos.
Por quê? Porque ele diz, no texto aqui, eles disseram que todos os príncipes e presidentes. Detalhe, Daniel era líder dos três. Daniel não participou dessa reunião. Como é que eles falam que todos participaram para que pudessem elaborar um edital? Então Daniel ele passa por uma perseguição, por inveja. Eles estavam tentando armar contra Daniel. Então todo aquele que se destaca, alcança altas posições, levam para si também os invejosos. Não tem como escapar dos invejosos. Se prepara, porque quando você estiver com o espírito de excelência, se destacando entre os demais, certamente virá os invejosos. E você precisa saber lidar com os invejosos. Segunda lição que eu quero compartilhar através desse texto é a atitude que devemos ter. No versículo 10, diz o texto assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e diz que havia ali no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. É interessante perceber que o texto diz que tinha janelas abertas em direção a Jerusalém. Aqui, Deus falou muito forte ao meu coração quando eu li esse texto. Jerusalém era onde os judeus tinham um templo, adorava a Deus, mantinha a sua comunhão, mantinham a sua rotina de adoração e de oração, manhã, tarde e noite. Daniel agora está na Babilônia, que na sequência estava dominada pelo Império Medo-Persa. E Daniel não perdeu o seu costume de orar 3 vezes ao dia. Quando eu vejo escrito que a janela aberta em direção a Jerusalém, eu penso que Daniel, mesmo estando longe da sua terra, é como se ele estivesse perto de Jerusalém. Porque ele mantém o contato, a intimidade através da oração. Daniel era um homem de intimidade com Deus. Independente do lugar, independente da situação, ele tinha a sua rotina de oração e de comunhão com Deus. E aqui a gente precisa aprender atitudes, né? São 3 atitudes que devemos ter. Primeiro, entrar em nossa casa. Em situações difíceis, a gente precisa aprender que não devemos sair de casa em casa contando para todo mundo aquilo que nós estamos passando. Daniel, quando soube da situação difícil que ele estava, ele não foi na casa de A, de B ou de C. Diz o texto que ele entrou na sua casa. E ali ele foi para o seu quarto. E entrou no seu quarto, como o texto diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu pai que está no secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. É isso que Daniel faz. Daniel, ele entra no seu quarto. Mas o texto
nos revela algo maravilhoso. E a terceira lição que eu quero extrair e compartilhar com você é que destaca da seguinte forma: continua como ele sempre continuava fazer, orações como sempre costumava fazer. Daniel não orava apenas quando estava em situação difícil. Daniel, ele tinha uma vida regrada. Ele tinha seus períodos de orações regrada. Então, aqui está um aprendizado. Nós precisamos ter uma vida disciplinada, uma vida de oração, de comunhão, e não somente quando estamos em situação difícil. Deus, ele quer relacionamento, intimidade. Ele não quer apenas somente nos momentos de socorro. Deus não apenas quer nos socorrer, ele quer se relacionar conosco. Então aqui é um grande ensinamento que Daniel deixa para nós. E tem gente que só busca quando está na prova. Tem gente que só lê Bíblia aos domingos, no culto. Tem gente que nem sequer por 15 minutos fala com Deus, agradecendo pelo alimento, pelo dia, pela saúde. E Deus, ele está querendo intimidade, só isso. E Daniel, o texto diz bem claro, como costumava fazer continuamente. Então, que eu e você possamos aprender com Daniel e que possamos buscar ter esse relacionamento com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, por fim, a terceira lição que a gente extrai aqui desse texto é o rei como intercessor de Daniel. No versículo 16 e 18, como está escrito, vamos ler para a gente acompanhar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Aqui é interessante a gente observar. O rei intercede por Daniel. Bom é quando temos pessoas que oram, que intercedem por nossas vidas. O rei era muito amigo de Daniel. Nesta ocasião, nós estamos falando do rei Dário. E aqui a gente percebe que o rei Dário ficou triste por saber que Daniel era essa pessoa a qual estava sendo colocada através daquele edital que foi armado pelos presidentes para que pudessem acabar com Daniel. Então o rei ficou triste, tentou de tudo para que Daniel não fosse para a cova, mas ele não podia revogar, conforme a lei dos Medos e do Persas. Mas, como diz o texto, o próprio rei
Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tinha podido ou tenha podido livrar-te dos leões? Essa foi a pergunta do rei. E aqui é interessante que Daniel então falou ao rei da seguinte forma: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Aqui é algo extraordinário. Nós podemos ver o sobrenatural de Deus na vida de Daniel. Perceba comigo, o rei se alegrou. Daniel então está vivo na cova dos leões. No versículo 23, diz que Daniel foi tirado da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E no versículo 24 diz que o rei então ordenou e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles. E lhes esmigalharam todos os ossos. Ou seja, no versículo 23, é o sobrenatural de Deus na vida de Daniel. Como pode um ser humano entrar na cova dos leões e os leões não atacarem de forma alguma? Mas, no versículo 24, a gente vê o que é de fato natural, o que deveria acontecer com Daniel. Ainda nem chegaram ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles. Isso era para ter acontecido com Daniel. Porém, Daniel servia o Deus de Israel. Daniel servia o Deus vivo, o Deus que salva, o Deus que livra, o Deus que opera sinais de maravilhas no céu e na terra. Aqui a gente vê a mão poderosa do Senhor que salva, que livra e que protege todo aquele que é fiel à sua palavra. E assim a gente vê na história de Daniel. Então, nos dias de hoje não é diferente. Nós vamos ver aqui no versículo 27 que está registrado da seguinte forma: ele livra, ele salva, ele opera sinais e maravilhas no céu, na terra. Ele livrou Daniel da cova e do poder dos leões, e ele livrou a mim e a você das garras de Satanás. Só basta para você ainda que não reconheceu a Jesus e não aceitou como seu único e suficiente Salvador da sua alma, reconhecer. Porque aqui está o segredo. A salvação é para todos. Jesus livrou das garras de Satanás, para que nós possamos ter vida eterna. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Por isso eu digo para você, Deus
livra, Deus salva, Deus opera sinais e Deus continua salvando almas das garras de Satanás. Fique com essa palavra, com essa reflexão. Este capítulo 6 de Daniel é uma riqueza para o meu e o seu coração. Deus abençoe e até mais.